Vascão 2, Santos 1. Começou tudo de novo. Tudo de novo. Entra anos e sai anos. E o Santos é sempre a mesma coisa. Aquele gatinho na casa do adversário. Olha, o duro que eu vim aqui a semana inteira falando que ia ser um jogo duro, um jogo difícil, mas que eu via o Santos com possibilidades de vitória, lá no Rio de Janeiro contra o Vasco. A semana inteira eu vinha falando, mas eu errei, porque o jogo não foi duro, o jogo não foi difícil. Como o Nel, lá no primeiro tempo, falou para mim, eu falei, Nel, o Santos tem que aproveitar esse momento. E o Nel disse, o Santos, o Vasco está perdido, Raul, o Vasco está nervoso. Eu falei, então, esse é o perigo, é o Santos pôr o Vasco no jogo. Mas não precisa a gente falar, a gente já sabe, a gente já entende como que o Santos joga na casa do adversário. O Santos começou o jogo fazendo um jogo daqueles jogos que você fala assim, hoje é vitória, porque o Santos estava com o domínio do jogo. Apesar do pessoal ali da Record falando que o Vasco, parece que estavam todos, parece, dando aquela puxadinha pro Vasco, não dava para entender, porque eles diziam que o Vasco estava melhor do que o Santos, e eu não estava vendo o jogo assim, eu estava vendo o jogo, o Santos com domínio melhor dentro do campo, o Santos com possibilidades de chegar no gol do Vasco, talvez com mais facilidade do que o Vasco. Mas isso daí durou até ali os 20, 25 minutos, porque depois que o Santos fez o gol, é aquilo que eu sempre falo, depois que o Santos fez o gol, os caras pararam de atacar, os caras pararam, jogaram, deram a bola para o Vasco e já começaram a se defender lá atrás. Começaram a se defender lá atrás. Aí foi até um primeiro tempo onde o Santos soube sustentar o time do Vasco. O Santos soube neutralizar o time do Vasco e não deixar o Vasco levar tantos perigos para o gol do Santos. E aí veio o segundo tempo. Ah, meu Deus! E aí, quando vem o segundo tempo, você pensa que você não precisa mais atacar, que você vai ficar só lá atrás se defendendo. Só lá atrás se defendendo. E a zaga do Santos que deu um mole danado na noite desse domingo lá em São Januário. Meu Deus do céu! Cruza para a área porque é gol. Cruza para a área porque é gol. E olha, foi ainda que o Gabriel Brazão fez uma defesa daquelas espetacular. Defesa lá quase daquele goleiro lá da Itália, lá com a cabeçada do Pelé. Porque aquilo lá não é uma cabeçada, aquilo lá é um chute. Aquilo lá é um chute meu, aquela cabeçada lá. Meu Deus do céu. E o Gabriel Brazão foi buscar aquela bola. Mas não adianta. O Santos, mais uma vez, deu mole fora da Vila Belmiro. É aquilo que eu sempre falo. Vê um shorts que eu fiz hoje durante o dia. Vê um shorts que eu fiz hoje durante o dia. Quem tiver curiosidade, vai ali e vê. Não foi o shorts que eu fiz da escalação, o outro. Vai lá e fala e vê. Qual o Santos que vai entrar em campo hoje para fazer a sua estreia no Campeonato Brasileiro? É o Santos dos últimos 4 anos? Ou é o Santos lá que acostumou os torcedores ver o Santos disputar títulos, o Santos ganhar jogos importantes? Tá aí, tá aí. O Santos que entrou contra o Vasco na noite deste domingo é o Santos dos últimos 4 anos. É o Santos que sai na casa do adversário e espera tomar o gol para depois jogar. Porque quando o Santos levou o gol, o segundo gol o primeiro gol do Vasco, que só aceitou, ficou só ali aceitando o Vasco ficar martelando em cima, parecendo o time do Carille o ano passado contra o Santos, e o duro que hoje foi o time do Carille que foi para cima do Santos, o Santos ficou ali segurando o resultado de 1-0 em vez de partir para cima e buscar o segundo gol. Já desde o primeiro tempo, quando o Santos estava bem dentro do jogo, que era para sair, não era para perder aquele ritmo, partir para cima do Vasco, buscar o segundo gol, se possível, buscar o terceiro gol. Mas não, é aquela história. Agora nós dá a bola para o adversário, vamos ficar aqui se defendendo. E foi, começou o segundo tempo assim,
levou o gol de empate e aí depois tentou sair para o jogo. Fez até uma pressãozinha no Vasco lá, uma pressãozinha mentirosa, porque significa que o Santos tinha tudo para vencer o jogo contra o Vasco na noite deste domingo, lá no Rio de Janeiro. O Santos tinha ou tem mais time do que o Vasco para ganhar esse jogo lá dentro do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, na mentalidade dos jogadores, do nosso treinador, faz 1-0 e segura o resultado, e aí acabou o Santos ainda levando o segundo gol do Vasco. Mais uma bobeira, eu digo, de toda a zaga, de toda a zaga. E olha, e vou dizer ainda, vou incluir até o Gabriel Brazão. Vou incluir até o Gabriel Brazão. Por quê? O Gabriel Brazão tem que gritar com a defesa ali, tem que gritar com o zagueiro ali. Olha, o rapaz vai fugir só, o rapaz vai fugir só. E fica debaixo do gol e não fala. Tem que falar, tem que gritar com o zagueiro. Tem medo de falar com o zagueiro. Tem que gritar. Oh, o rapaz vai fugir livre, a bola vai vir para ele. E você tem que ter, sabe, você tem que estar atento debaixo do gol. E o Gabriel Brazão também. O Zé Ivaldo dormindo, o Gil estava sonhando, o outro que estava do lado estava talvez pensando o que ia fazer depois do jogo, e o Ferretti estava imaginando que aquela bola vinha na cabeça dele e ele ia fazer o gol. Então, uma bobeira daquelas grandes do Santos que nós já estamos acostumados. Eu, olha, eu digo aqui, o Santos deixou de ganhar 3 pontos hoje lá no Rio de Janeiro. O Santos deixou de ganhar 3 pontos lá no Rio de Janeiro. O Santos tinha tudo para vencer o Vasco lá no Rio de Janeiro. É claro que eu acredito que tem torcedor do Vasco, porque já fizeram comentários aqui no meu vídeo, torcedor do Vasco, falando. Eu acredito que tem torcedor do Vasco que vai ver meu vídeo, mas eu só vou dizer até mesmo. No vídeo de ontem, eu ainda dei os 4 rebaixados do Campeonato Brasileiro. E eu incluí o Vasco da Gama. Mas eu não quero, é claro que os caras ganharam do Santos, mas eu não quero desanimar os caras, não. Mas o Vasco tem que ficar esperto, porque o time do Vasco não é bom. O time do Vasco é fraco para disputar esse Campeonato Brasileiro, que vai ser muito pesado toda a temporada. E vou falar uma coisa, se for para o Santos jogar desse jeitinho que ele jogou hoje, lá no Rio de Janeiro contra o Vasco, ele pode abrir do olho que ele vai lutar para não entrar lá na zona da confusão, como diria o Luxemburgo. Ele pode, porque, me desculpa, você ir treinar, você ter 3 semanas para estar treinando, para ganhar folga, para ganhar descanso, para ir não sei para onde e para chegar no final, você apresentar um futebol ridículo desse que o Santos apresentou, principalmente no segundo tempo. Principalmente no segundo tempo. Um jogo onde o Santos deixou muito a desejar. E olha, deixa muitos torcedores já de orelha em pé. E o Santos não vai comprar o Roleider? E o Santos não vai comprar o Roleider? Olha, cuidado, porque eu quero ver o Roleider jogar bola no Santos. 11 milhões de euros, o cara tem que vir, tem que jogar. Então vamos ficar muito, antena ligada. O Fluminense já mandou o treinador embora, o Mano Menezes, com uma rodada no campeonato. Já mandou embora. É claro que ele sabe que tem o Dorival Júnior está na praça. Que o Santos também já tem que definir, fazer um pacote do Campeonato Paulista, já início de Campeonato Brasileiro, e ver se realmente o Pedro Caixinha é o treinador ideal para o Santos ou não. Se o Pedro Caixinha é o treinador para levar o Santos na ponta da tabela ou não. Porque não adianta ficar segurando se acha que não é ou se acreditam que não é. Porque até agora, como eu disse, tem que deixar o cara trabalhar, tem que deixar o cara mostrar para ver se é tudo isso. Agora, não adianta você também ficar imaginando que o cara vai encaixar o time e não encaixa nunca, porque agora vai vir a semana, mais uma semana livre, e provavelmente é mais 2 dias de folga,
quando o Santos deveria estar trabalhando e se preparando para o jogo contra o Bahia, provavelmente deve voltar só lá para quarta-feira. Aí, meu amigo, aí as coisas vai ficando difícil, as coisas vai ficando complicadas. É por isso que eu sempre digo aqui, eu gosto quando o Santos joga final de semana e meio de semana, final de semana e meio de semana, porque não tem tempo de descansar, não tem tempo de treinar, porque às vezes vai treinar, você fica imaginando que está tudo bonitinho, por isso que eu disse aqui, na folga, nesse tempo que o Santos ficou parado, que tinha que ter mais 2 jogos amistosos para você corrigir onde tem defeito, e aí você acaba não fazendo os amistosos e aí quer corrigir o erro durante um jogo, que foi esse contra o Vasco, onde o Santos, para mim, capengou dentro de campo. Fez um primeiro tempo razoável. A nota que eu vou dar aqui para os jogadores do Santos é pelo que o Santos fez no primeiro tempo. Ali até aqueles 20 minutos, porque no segundo tempo vocês vão ver até as notas dos reservas que entraram, porque não tiveram praticamente notas, porque o Santos se omitiu dentro de São Januário. O Santos se omitiu em jogar contra o Vasco, porque quando começou o jogo bem e tinha tudo para fazer um resultado mais tranquilo, o Santos acabou se complicando. Ele mesmo colocou o time do Vasco no jogo, porque o Vasco estava sem jogada, o Vasco estava sem saber o que fazia com o Santos, principalmente ali até os 25 minutos do primeiro tempo, e aí o Santos mesmo, ele conseguiu jogar o Vasco e pôr o Vasco dentro do jogo. Então, para mim, uma partida, olha, muito ruim do Santos, um campeonato tão esperançoso para os torcedores do Santos, mas já começa tudo de novo. E vamos ter aí uma semana até enfrentar o Bahia, uma semana pesada, onde nós vamos ouvir muitas e muitas coisas, porque, meu Deus do céu, eu quero saber quando que o Santos vai aprender a jogar fora da Vila Belmiro, chegar na casa do adversário, como eu falo aqui, pé sujo, entrar dentro da casa do cara, sujar o tapete e não tá nem aí. O Santos não sabe fazer isso daí. O Santos vai e fica lá se respeitando. Respeitar esse time do Vasco, para mim, é um time que vai dar muito trabalho para os torcedores do Vasco, porque não vejo um time do Vasco tão forte assim como talvez a diretoria do Vasco pensa que jogar o Vasco até para chegar em 8º lugar no Campeonato Brasileiro. É um Vasco que vai dar muito trabalho para os seus torcedores. Agora, uma pena que o Santos não soube aproveitar o momento que poderia ter tirado 3 pontos do Vasco e já saído na frente no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é um campeonato difícil, agora vem o jogo contra o Bahia, vem o jogo depois contra o Fluminense, depois vem o jogo contra o Atlético Mineiro, meu amigo, não tem moleza, não tem moleza. E você não pode perder essas oportunidades que você tem dentro do campeonato. Você tem que aproveitar. E para mim, o Santos hoje deixou de ganhar 3 pontos fora da Vila Belmiro. O Santos deixou de sair na frente no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, talvez por se omitir em ter coragem de partir para cima do Vasco e buscar o segundo, o terceiro gol. O Santos fez o gol, recuou e deixou o Vasco com a bola. E aí, aí juntou a coragem e a vontade do Gil e o Zé Ivaldo, que entregaram tudo ali para o Ferretti e deixou o Ferretti fazer o que desse dentro da área do Santos. É difícil, não é fácil. É mais um campeonato que os torcedores do Santos, será que vai sofrer? Será? Vamos aguardar para a gente ver. Toma uma aguinha aqui que eu vou dar a nota dos jogadores, na minha opinião. Olha, Gabriel Brazão, para mim, ele ia levar um 8. Ele ia levar um 8. Ele foi culpado no segundo gol, nos 2 gols? Não diretamente, não foi. Para mim, no primeiro, principalmente, foi o Gil ali, que se atrapalhou tudo e já começou lá com a cabeçada do Ferretti lá, que acabou
o rapaz, o Nuno, acabou fazendo o gol, o Gil deu aquela bobeira lá. Para mim, foi um gol mais falha da zaga do Santos do que tanto do Gil como o outro que estava lá. Eu não lembro se era o Zé Ivaldo, que estava lá com o Ferretti. Não pode. O zagueiro tem que subir junto, tem que subir junto, não pode deixar o cara, porque o cara já tem fama que é bom cabeceador, e você deixa o cara livre, aí é complicado. Isso é porque já no primeiro tempo deixaram ele livre e ele cabeceou uma bola para fora. Então, para mim, o Gabriel Brazão, ele dormiu no ponto naquele segundo gol, quando ele tinha que ter dado uma orientada ali para a defesa. Olha, marca, vamos marcar, e gritar com os caras. Para mim, ele deu essa moleza, deu aquela bobeira, que para um cara que fez aquela puta defesa espetacular também, eu acredito que de repente ele até dormiu no ponto um pouquinho para pular naquela bola. É complicado, é complicado. Para mim, uma nota 6 para o Gabriel Brazão. Mas se fosse pela defesa que ele fez, para mim ia ser uma nota 8, porque a defesa que ele fez foi espetacular. Por isso que eu fico muito em dúvida nesse segundo gol do Vasco. O JP Sherman, uma nota 4,5. Aquele JP Sherman que a torcida está pegando no pé do JP Sherman. Ele vai ouvir muito durante essa semana. Mas eu só quero dizer para os torcedores do Santos, vamos com calma, vamos com calma. Vocês viram o Jair jogando hoje no Botafogo? Vocês viram o Jair jogando hoje no Botafogo? É menino da Vila. Vocês viram o Wagner Palha jogando na defesa do Grêmio ontem? É menino da Vila. Para muitos não servia, era fraco. Vamos tomar cuidado com os garotos da Vila Belmiro, vamos tomar cuidado. Vamos com calma, porque às vezes nós vamos perder muitos jogadores interessantes, porque de muito fala. Daqueles que vai contratar o Roleider. Por que você não contrata o Roleider? Não, o Roleider não vai vir? Santos trouxe. Vamos com calma, vamos com calma. Estou um pouco nervoso mesmo. Para mim, a dupla de zaga do Santos, Gil e Zé Ivaldo, para mim uma nota 4 para um lado e uma nota 4 para o outro. Falharam muito a defesa do Santos, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo foram até bem. Fizeram ali um jogo até adequado com aquilo que era a partida que vinha fazendo do Santos. E até mesmo depois daquele quando o Santos entregou a bola para o Vasco ali a partir dos 25 minutos e começaram a atacar, a defesa se comportou bem. Mas no segundo tempo foi uma lástima e acabou o Vasco achando os 2 gols em cima da defesa do Santos. Escobar, Caneludinho Escobar, uma nota 6,5. Ele vai em cima, ele marca, ele procura jogar. Dificilmente o atacante levar vantagem para o Escobar. Para mim, uma nota 6,5 para o Escobar. O João Schmidt tem que ser aquele João Schmidt um pouco mais ativo dentro de campo. Ele está muito ali paradinho, toquinho, tem que ser mais ativo, o volante ser mais ativo, pegar a bola, ser mais criativo, O Gabriel Bom Tempo, uma nota 5,5 para o Gabriel Bom Tempo. Tava até bem o Gabriel Bom Tempo, estava até bem. Uma nota 6 para o Gabriel Bom Tempo. Ele estava bem e ele acabou sendo sacado junto com o Barreal, quando, para mim, o Pedro Caixinha errou tirar o Gabriel Bom Tempo e o Barreal naquele momento. Estava bem, assim, eram os 2 jogadores que estavam ali tentando dar uma ajustada no meio-campo do Santos, e aí o Pedro Caixinha acabou fazendo as substituições. Para mim, ali, o Gabriel Bom Tempo, uma nota 6, e o Barreal, uma nota 6,5. Fez o gol, soube tirar do atacante, mostrou o Flaco Lopes, do Palmeiras, como se faz um gol na frente do goleiro. Porque o do Palmeiras lá chutou em cima do John, consagrou o John e consagrou o narrador. E ele tirou muito bem do goleiro do Vasco. O Roleiser. Olha, para mim, uma nota 3,5 para o Roleiser. Jogador que vai ter que correr, crescer muito ali no Santos e se preparar muito, porque parece que aquele jogador meio que cansado dentro de campo. Parece ser até um jogador interessante, mas você ser só um jogador interessante não é tudo aquilo. Você tem que fazer algo diferente.
O Guilherme, uma nota 3 para o Guilherme. Muito mal o Guilherme também no jogo. Não ganhou uma jogada, um jogador que tem que pegar a bola e tem que ser mais ativo. Ele está parando na frente do zagueiro, tentando achar o espaço. Ele tem que ser mais criativo no ataque ali. E o Tiquinho Soares, para mim, uma nota 6. Ele que acabou recuperando aquela bola naquele passe errado do jogador do Vasco, que ficou brigando com o companheiro, esqueceu de marcar o Barreal, e o Tiquinho Soares meteu a bola para o Barreal, que foi muito inteligente, aquele toquinho por cima e o gol do Santos. Ó, para mim, Pituca, Tassiano, Verón e David Washington, para mim, eu vou dar uma notinha 3 para todos, para todos. E o Luca Meireles, eu não vou nem dar nota, porque o rapaz já entrou no finalzinho do jogo ali. Mas, para mim, não entraram bem o David, não entrou bem o Verón, não entrou bem o Tassiano e não entrou bem o Pituca. É o que a gente fica assim um pouco, como se diz, preocupado. Olha que o Tassiano foi contratado e deu aquele bafafá todo no valor. E o Tassiano ainda não provou porque veio para o Santos. É um negócio meio que a gente fica preocupado. E o Pedro Caixinha? Para mim, uma nota 4 para o Pedro Caixinha. Fez até ali, montou até um Santos interessante para entrar em campo, até gostei, mas eu não gosto porque o treinador ele tem que procurar pôr o time para jogar para frente. Não é porque o time está ganhando de 1-0 que ele tem que segurar o time ali atrás para tentar jogar em bola de erro do zagueiro, erro num contra-ataque. Vai para cima. O futebol está te oferecendo, o futebol está te pondo na frente para você atacar. E aí você pega, entrega a bola para o adversário e fica segurando lá atrás. Então não dá para entender essas coisas de certos treinadores quando ele aceita essas coisas dentro do futebol. Ele tem que procurar sempre. O jogo está me oferecendo, eu tenho que aproveitar o bom momento e partir para cima. Porque foi a conversa minha e do Nel. Quando a Indunel falou para mim, falou assim, Raul, o Vasco está perdido, o Vasco está nervoso. Eu falei assim, então, mas o Santos não pode pôr o Vasco no jogo. Aí não tem jeito. O Santos mesmo oferece e põe o Vasco para jogar e acabar vencendo o jogo. Infelizmente, o Santos estreia com uma derrota no Campeonato Brasileiro de 2025, a volta do peixe. É aquelas conversas que vai dar para os grandão aí da crônica paulista aí falar. É o time que volta da Série B. É assim mesmo. Mas, infelizmente, o Santos deu mole e acabou deixando de ganhar 3 pontos. O Santos deixou de ganhar 3 pontos lá no Rio de Janeiro contra o Vasco, porque ele se omitiu e não teve a capacidade e a coragem de continuar o jogo como ele começou e tentar fazer o segundo, o terceiro gol e dar um basta no time do Vasco. O alerta que eu deixo para os torcedores do Vasco, é claro que eles vão falar, tomara que você esteja errado. O time de vocês vai dar trabalho para vocês. Mas, como se diz, futebol a gente sabe como que é. Vamos aguardar, esperar. Se eu estou certo, se eu estou errado. De repente vem a janela do meio de ano e também se reforça e como se diz, e se ajeita dentro do campeonato. Agora, quem tem que se ajeitar mesmo é o Santos. Não pode dormir de touca. Tem que já pegar o pacote de Campeonato Paulista e início de Brasileiro e ver, é esse o treinador do Santos ou é outro treinador do Santos? Já está livre aí o Dorival Júnior, já está livre aí o Mano Menezes, que já caiu com o jogo, e segundo eu já fiquei sabendo, tem mais treinadores estrangeiros sobrando, como é o caso do São Paulo. Vamos aguardar e esperar para ver o que vai acontecer com esse nosso Santos. Mais uma semana livre para eles trabalhar. Ou, de repente, pegar mais uma folguinha e bater um papo, quem sabe, ir na praia, passear, tomar um guaraná. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, um pouco nervoso, porque eu contava que o Santos tinha chance, sim, de vencer o Vasco da Gama esta noite, lá no Rio de Janeiro, e tinha, sim, o Santos, vejo, um time mais forte do que o time do Vasco, mas, infelizmente, o Santos, quando vai jogar na casa do
adversário é um gatinho. Tomara que dentro da vila ele seja um leão. Vamos esperar. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.